Então, lá em Hebreus 10, 25, tá falando assim, ó: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ele vai falando tudo que vem. Né? Ele fala sobre pisar o filho do homem, profanar o sangue da aliança, ultrajar o espírito da graça, no qual fomos selados para o dia da redenção. Então, veja bem, não deixamos de congregar como é o costume de alguns, né? Antes façamos admoestações, ou seja, um chame o outro, puxe o outro, exorte o outro, né? Porque lá em João 14, 2 diz assim, ó: na casa de meu pai há muitas moradas, Jesus disse, né? Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque aonde estou, estejais vocês também. Daí assim, lá a gente quer estar, né? Aqui embaixo, com pessoas imperfeitas, a gente não quer estar. Mas lá em cima, na casa de Deus, a gente quer. Sinto muito, quem não estiver aqui não vai estar lá não, gente. Não tem como você cuidar tudo e tropeçar em um item. Tiago 2,10 disse isso. Que aquele que cuida, estar na lei e tropeça em um item, tropeçou em todos. Então a lei hoje é espiritual, né? Porque quantas passagens você tem aqui de que a gente não basta só estar em Jesus, a gente tem que amar Ele, praticar as coisas que Ele falou e frutificar também. A gente recebe salvação pela fé nele, sim, mas o nosso galardão é pelas obras. Então junta estar nele, crer nele e praticar o que Ele falou. Ali em Salmos 122:1 está escrito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Também ali em Tiago 5,13, ele mostra um pouquinho assim da comunhão da igreja. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, lhes serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns aos outros, para ser descurado. Muito pode por eficácia a oração de um justo. Daí ele fala assim, ó: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Né? Deus nos chama para ser pacificadores, Mateus 5:9. Esses serão chamados filhos de Deus. Atos 10:32 também ele está falando assim, ó: não vos tornei causa de tropeço para judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim também, como eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. É assim, ó, eu digo, foi o que eu falei antes, se Deus não faz acepção de pessoas, por que é que a gente tem que fazer? Eu não consigo entender isso. Quando você ama a Deus, você recebeu aquele batismo com fogo, teu coração arde em amor a Deus, você vai amar teu irmão também. E o teu inimigo, você vai... Eu sei que não é fácil, gente, não é fácil. Mas você vai ter a ajuda do Espírito Santo para poder, pelo menos, tentar entender ele. Porque a palavra de Deus diz o quê? Né? Que vocês sejam prontos a ouvir, tardios em irar, tardio em falar, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então tudo há uma comunhão, né? Mas tem que estar sendo aperfeiçoado o amor pelo Espírito Santo. Romanos 10:1 também diz assim: porquanto a Escritura diz, todo aquele que crê nele não será confundido. A gente já leu antes, né? Pois não há distinção entre judeu nem grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão em quem não crer? E como crerão naquele de quem nada ouviram?
não há quem pregue. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram o evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Isso está em Isaías 53. E Jesus falou, né? Assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Viu só? A gente tem que estar na igreja ouvindo e anunciando aos outros o que a gente aprendeu, para que outros também creiam. Porque assim, o pessoal fala, meu Deus, mas esses que nascem em religião diferente por causa dos pais deles. Por isso que é necessário estar anunciando, porque Deus usa nós para falar. Se bem que Deus também falou para Moisés que aonde tiver um profeta, ele mesmo se manifestará em sonho para ele. Ele não vai deixar que nenhum se perca, né? A gente só tem que abrir nosso coração e não endurecer como fizeram nossos patriarcas, né? Mas pergunta, porventura, não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, as suas palavras até o confim do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado ao conhecimento de Israel? Moisés já diria, eu vos porei ciúmes a um povo que não é nação e com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isso ele falou para os judeus. Isaías a mais se atreve a dizer, fui achado pelos que não me procuravam, revelei aos que não perguntaram por mim. Enquanto Israel diz, todo dia estendia a mão a um povo rebelde e contradizente. Que triste, né? É muito triste isso, ver que eles não aceitaram e ainda estão lá, ainda com a Torá deles, com as leis, querendo fazer sacrifício e vão ser enganados, né? Não tem, assim, como fugir disso porque já foi anunciado as profecias. Então, resumindo tudo isso, gente, houve uma divisão de reino aqui, ó, entre Judá e Israel. Agora Deus quer juntar de novo os dois povos. Não sei se vocês viram lá em Apocalipse, aparecem as 12 tribos de novo, né? Estão junto, a casa de Israel e a casa de Judá. Mas nós, que não éramos povos, entramos aqui, ó, em Israel, multidão de nações, pela tribo de Efraim. Né? Tem que cuidar, porque Efraim também, Deus usa na Bíblia para falar sobre o povo que está lá. Por isso que tem que ver bem, porque onde parece contradição aí tem revelação. Daí assim, ó, vocês já leram ali na Bíblia Apocalipse 10 que ele fala assim, naquele simbólico, né? João e o livrinho, que fala nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, que é o arrebatamento. O mistério de Deus é o quê? Ele está em Efésios 3:5. Está falando assim, ó, que em outras gerações não foi dado a conhecer esse mistério para os filhos dos homens, mas que agora, para os seus santos profetas e apóstolos, foi anunciado, a saber que os gentios são herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, em um só corpo, participantes da promessa pelo Evangelho. Então, esse é o mistério de Deus, que será só para o povo, agora se deu para toda a humanidade, mas vem pela promessa de Abraão, gente, isso aqui permanece, porque lá em Romanos 4:10 ele falou assim, ó, Abraão recebeu o selo da justiça pela fé na circuncisão ou incircuncisão, né? Foi na incircuncisão, porque antes veio a promessa, depois veio a circuncisão. Aí ele fala assim, ó, porque se os que são da lei, que são herdeiros, então a fé é anulada, a fé é vã e a promessa anulada, porque a lei opera a ira, certo? Que a lei opera a ira estava ligada à morte. É onde não há lei, não há transgressão de lei. Então nós que não tínhamos a lei de Deus, não era considerado pecador. E ele fala assim, ó, que os que são da fé é que são herdeiros de Deus, porque Deus firmou uma nova aliança superior que veio pela fé, né, na cruz de Jesus, que ela não busca só os descendentes da lei, mas também os da fé, que teve Abraão, que é pai de todos nós, né? E também em Gálatas 3:2 ele fala também um pouco disso, para vocês poderem entender o plano de Deus. Por isso que é importante estar na igreja, baseado nessa fé que a Bíblia mostra, né? E o Espírito Santo nos vivifica, porque a carne é morta, mas o Espírito está vivo quando você está em Jesus. Ele está falando assim, ó, que os Gálatas, eles começaram no Espírito, eles assim, será que eles são tão insensatos e vão terminar na carne? Ele ainda pergunta assim, ó, só quero saber se vocês receberam o Espírito por obras da lei ou pregação da fé?
Ele diz assim, porque tendo a Escritura previsto que os gentios seriam justificados por Deus pela fé, pré-anunciou a Abraão, dizendo, em ti serão medidas todas as famílias da terra. Portanto, os que são da fé é que são herdeiros, né? Daí ele diz assim, ó, porque aquele que está na lei está debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que permanecer no livro da lei para não praticar. Ele diz assim, é evidente que ninguém será justificado por obras da lei, mas o justo viverá da fé. Isso quem disse foi Abacuque, já estava falando isso. Ele ainda diz mais assim, ó, mais para baixo, que a lei veio 430 anos depois da promessa, até que o descendente a qual a promessa foi feita viesse, que era Jesus. Por quê? Porque se Jesus tivesse vindo aqui, ó, no tempo das transgressões, como é que ia se dar se com toda aquela lei? Eles ainda faziam todas aquelas abominações. Imagine se agora Deus, ele coloca a graça, a fé naquele tempo lá, não ia dar certo, né? Até porque a idolatria, ela era muito pesada, o povo era tão idólatra ao redor que eles iam acabar com o povo de Deus antes mesmo de vir a ser uma nação. Então, eu acho que Deus ia errar com isso, claro que não. Por isso que eu digo que está tudo interligado, e ali em Atos 3:21 diz assim, ó, que é necessário que o céu receba Jesus até o tempo de restauração de todas as coisas no qual os profetas anunciaram, né? Deus falou pela boca dos profetas. Então há um tempo predeterminado para tudo. Se você não está dentro da igreja, tu está fora dela. Se tu não está no corpo de Cristo, tu não está na ressurreição e na vida. Porque ele disse, João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que seja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá, não eternamente. Ali que vê, não sei se vocês já viram, em Ezequiel 37, que ele simboliza a ressurreição, aquele vale dos ossos secos. Leia bem com calma, preste bem atenção para você ver a revelação que está dizendo ali. Uma noite que eu fui entender isso, por causa desse texto aqui, ó, que ele fala no versículo 16. Pois tu, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel e seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para Judá, pedaço de madeira de Efraim e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta um no outro e faz deles um só pedaço de madeira na tua mão. E diz assim, ó, não te revelarás o que significa essas coisas? Então assim diz o Senhor, eis que tomarei um pedaço da madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel e suas companheiras, e ajuntarei o pedaço de Judá e farei deles um só pedaço, se tornarão apenas um na minha mão. Daí depois ele fala do tabernáculo e que Deus vai ser um só, o servo dele Davi, que é Jesus, reinará sobre eles. E tu lê lá, Ezequiel 40, vai até o final. Ezequiel, ali mostra o tempo de Jesus com nós no milênio, né? Então, por isso que eu digo, tu não vai querer estar na casa de Deus agora, mas daí lá tu vai querer ir, né? Porque aqueles que não ressuscitar para estar com Jesus estarão na segunda ressurreição, que é para o julgamento do trono branco de Deus. Aí está lascado, né? Apocalipse, capítulo 22, também diz assim, ó. Então me mostrou o rio d'água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus. No meio da sua praça, de uma margem à outra do rio, está a árvore da vida. Lembra que eu falei antes? A árvore da vida, Jesus Cristo, aqui, ó. Que se a gente não tiver nele, um desses raminhos aqui, a gente vai estar... Ele mesmo nos corta e nos lança, né? Então, é muito importante você permanecer nele, praticando tudo que ele falou. Porque ele diz assim, ó... quer ver? Eis que venho sem demora, bem-aventurado o que guarda as palavras da profecia desse livro, tem Apocalipse 22:7. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática de justiça e o santo continue a santificar-se. Então aqui a árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal. Então tá bom, aqui tu tem o teu livre-arbítrio de você fazer o bem ou o mal, ou tu tá na árvore da vida, tu pode ficar com o teu livre-arbítrio fazendo o que você quer, só que depois vai ter também a punição sobre isso. Porque Jesus disse em João 12:48, aquele que me rejeita e não segue as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa julgará no último dia.
na ressurreição. Então, gente, olha só. Eu daria aqui algumas dicas para você, para mim, para todos os outros que querem estar no corpo de Jesus. Primeiro, amor. Segundo, não julgar. Terceiro, não fale mal dos outros, não faça fofoca e nem contenda, porque contenda é abominação para Deus. Está escrito lá em Provérbios 6,16. 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a decorrer para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Seja pacificador, faça boas obras, ações, ajude os necessitados, exorte quando necessário, porque exortar também é amor. Os da família da fé, exorte os de fora, Deus é que os julgará, né? Ensine a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz também peca. Ajude os fracos na fé, puxa eles, dá força para ele, dá a mão para ele, assim como Jesus estendeu a mão para Pedro quando estava afundando. Estenda a mão para o teu irmão, não ri dele, porque a Bíblia também diz em Provérbio que aquele que ri da desgraça do seu irmão, Deus vai ver e vai afastar a ira de Deus desse que caiu para levar para você, né? Cuidado. Ó, jejue pelo teu irmão, no secreto mais bonito ainda. Ore, interceda pelo teu irmão. O Espírito Santo vai testificar no teu espírito, ele vai mandar você orar, ele vai te mover a fazer alguma obra. Porque a palavra de Deus diz também assim, lá em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Jesus, né, morreu por todos, né? Deus deu seu Filho em amor de todos, e nisso nós temos que dar a vida ao nosso próximo também. Porque aquele que tem recursos nesse mundo e lhe fechar o coração, como pode permanecer o amor de Deus nele? Ele ainda diz assim, gente, filhinhos, não amemos de boca e palavra, mas em verdade e em obras. Né? Mateus 5,13 está falando que Deus nos chama para ser luz e sal dessa terra. Se a gente perdeu o sabor, que adianta? Não adianta nada, só para jogar fora. E se a gente tem a luz, por que a gente vai se esconder embaixo de uma cama? A gente tem que estar no alto para brilhar através dos testemunhos, não para brilhar nós, para a gente glorificar o nome de Deus através dos nossos testemunhos, né? Que Ele cresça e eu diminua. Outra coisa que eu quero, assim, fechar assim, com chave de ouro. Leiam Mateus 25 e medite. Ele está falando sobre as 10 virgens, está falando sobre a parábola dos talentos e também está falando sobre bodes e ovelhas. Isso é tudo um contexto só. As 10 virgens não tinham 5 nécias e 5 prudentes? Não estavam as 10 virgens? É como se tivesse 10 virgens na igreja. A metade dormiu, ficou de fora, e a outra metade manteve a sua luz acesa. Né? Manteve azeite. Azeite é símbolo da unção do Espírito Santo. Outra coisa, ali na parábola dos talentos, para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e o outro ele deu 1. O 5 multiplicou, o que deu 2 multiplicou e o que deu 1 enterrou. Ele está falando assim, ó, quer ver? Olha só, Mateus 25, 24. Chegando por fim, o que receberam um talento disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntais aonde não espalhaste, receoso esconde na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Você veja como é que ele trabalha bem mais que nós, né? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar receberia com juros o que é meu. Ou seja, poxa, então se falar para dinheiro é fácil, né? Mas tipo, com dons espirituais, ensine uma pessoa o que você aprendeu, porque ela vai frutificar no teu lugar. Pelo menos isso faça, sabe? Tirar-lhes, pois, o talento e dar-lhe ao que tem 10. Portanto, a todo que tem lhe será dado e terá em abundância, mas o que não tem até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Tá vendo como a gente vai prestar conta dos dons e talentos que a gente recebeu para a obra, para o crescimento, para a construção do corpo de Cristo? A gente vai prestar conta, vai ter o tribunal de Cristo, a gente vai prestar conta disso. Tudo, todo pensamento, tudo que sair da nossa boca, tudo, até você falar para o teu irmão que ele é tolo, tu tá correndo risco de julgamento. Leia na palavra de Deus, ache isso, para ver se não é verdade isso que eu falei, né?
Então, assim, gente, pra gente refletir nisso, assim, ali em Mateus 7:21 tá escrito assim, Jesus disse, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Por isso eu digo, como que nós vamos ajudar na obra de Deus se a gente não quer estar indo na igreja? Porque a gente considera os que estão lá imperfeito, que não é bom para nós, que são pecadores. Porque Jesus disse em Mateus 9:12, não são os bons que precisam de médico, mas os doentes, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele ainda diz, vão e aprender o que significa misericórdia, querem não sacrifício, né? Daí assim, olha, gente, como que Deus vai nos usar? Como que a gente vai ajudar se a gente não tá lá, né? Porque como a gente viu aqui, Deus deu um talento, um dom para cada um, é para ser usado para um ajudar o outro. Não seja egoísta assim mesmo, não que o teu Deus não seja o teu ventre, que o teu Deus seja o nosso querido Senhor Jesus, que veio ensinando outras coisas, veio como um renovo, ele veio dando ensinamentos de amor, de paz, de união, de vida, não de morte, não de ira. Ele veio mostrando um ensino, nos dando uma nova aliança. Ele nos deu um contrato que tem várias cláusulas, selou com o sangue dele. E tu assinou embaixo do contrato, se tu não praticar o que está escrito no contrato, tu não vai ter parte na aliança com ele. Essa aliança é espiritual. Tá fácil. Tu não quer fazer, tu não precisa. Mas tu vai receber tua punição como eu e como todos os outros. Né? Então ali em Apocalipse 2:17 está escrito assim. Vai em Apocalipse e leia tudo que o Espírito de Jesus disse para as igrejas. Leia só essa partezinha onde ele diz, o Espírito diz, tá? As igrejas, daí cada igreja ele falou uma coisa. Eu peguei essa daqui que é tema do nosso canal. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor deve ter lei do maná escondido, que é o alimento escondido, né? Bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe.